Quasares são os objetos mais brilhantes e distantes do universo e são encontrados nas galáxias que abrigam buracos negros supermassivos. Recentemente, astrônomos encontraram 12 raras formações destas estruturas e que poderão ajudar a resolver um quebra-cabeças cósmico. Quasar é a abreviação em inglês para fonte de rádio quasi-estelar. Isto porque quando os astrônomos descobriram os quasares pela primeira vez, em 1963, perceberam que os objetos pareciam estrelas, mas emitiam ondas de rádio. Hoje, esse termo também abrange os buracos negros supermassivos luminosos, o que é um pouco contraditório, afinal eles são, obviamente, negros, mas já vamos explicar o porquê desta definição. Quase todas as grandes galáxias abrigam um buraco negro com a massa de milhões a bilhões de sóis e muitos desses buracos negros espreitam no escuro. O gigante que existe em nossa Via Láctea pesa 4,3 milhões de massas solares, mas sua dieta de fome silencia quase todos os flashes e cintilações e só sabemos que está lá pelas órbitas das estrelas ao seu redor. Outros buracos negros adormecidos ocasionalmente destroem uma estrela em queda, tornando sua presença conhecida pela explosão de radiação que se segue. Já os mencionados buracos negros luminosos residem em galáxias com abundante suprimento de gás, talvez fornecido por uma recente colisão de galáxia com galáxia, e devoram o material resultante disso. O gás espirala à medida que cai, aquecendo no processo e emitindo radiação em todo o espectro eletromagnético. Buracos negros supermassivos em galáxias próximas normalmente não têm tanto gás disponível para eles, e é por isso que aqueles do tipo luminosos, então chamados de quasares, são normalmente encontrados em galáxias distantes. O quasar mais próximo é Markarian 231, que fica a cerca de 600 milhões de anos-luz da Terra. Com a ajuda de técnicas de aprendizado de máquina, uma equipe de astrônomos descobriu uma dúzia de quasares que foram deformados por uma lente cósmica natural e divididos em 4 imagens muito parecidas. Nas últimas 4 décadas, os astrônomos encontraram cerca de 50 desses quasares com imagem quádrupla, ou quads, que ocorrem quando a gravidade de uma galáxia massiva, que fica na frente de um quasar, divide sua imagem única em 4. O estudo mais recente, que durou apenas 1 ano e meio, aumenta o número desses quads conhecidos em cerca de 25% e demonstra o poder do aprendizado de máquina para ajudar os astrônomos em sua busca por essas esquisitices cósmicas. Os quads são a mina de ouro para todos os tipos de perguntas. Eles podem ajudar a determinar a taxa de expansão do universo e ajudar a resolver outros mistérios, como a matéria escura e os motores centrais dos quasares, ou seja, eles são como canivetes suíços por terem muitos usos. Disse Daniel Stern, principal autor do novo estudo e cientista pesquisador do Jet Propulsion Laboratory, que é gerenciado pela Caltech para a NASA. As descobertas publicadas no The Astrophysical Journal foram feitas combinando ferramentas de aprendizado de máquina com dados de vários telescópios terrestres e espaciais, incluindo a missão Gaia da Agência Espacial Europeia, o telescópio espacial WISE da NASA, o observatório Double M Keck em Mauna Kea, no Havaí, entre outros. A multiplicação de imagens de quasares e outros objetos no cosmos ocorre quando a gravidade de um objeto em primeiro plano, como uma galáxia, dobra e amplia a luz dos objetos que estão atrás dele. O fenômeno chamado de lente gravitacional já foi visto muitas vezes antes. Às vezes, quasares são vistos em 2 imagens semelhantes, mas em 4 são extremamente raros. Os quads são melhores do que os quasares duplos para estudos da cosmologia, como medir a distância de objetos, porque podem ser perfeitamente bem modelados. São laboratórios relativamente limpos para fazer essas medições cosmológicas, declarou o coautor Georgi Georgovsky, professor de astronomia e ciência de dados da Caltech. No novo estudo, os pesquisadores usaram dados do WISE, que tem resolução relativamente grosseira, para encontrar quasares prováveis e, em seguida, usaram a resolução nítida de Gaia para identificar quais dos quasares WISE estavam associados a possíveis quasares com imagens quádruplas.
Os pesquisadores então aplicaram ferramentas de aprendizado de máquina para escolher quais candidatos provavelmente eram fontes de imagens múltiplas e não apenas estrelas diferentes dispostas próximas umas das outras no céu. Observações de acompanhamento usando o Low Resolution Imaging Spectrometer do Keck Observatory, bem como o Palomar Observatory, o New Technology Telescope e o Gemini 5, confirmaram quais dos objetos eram de fato quasares quadruplamente fotografados a bilhões de anos-luz de distância. Nos últimos anos, surgiu uma discrepância sobre o valor preciso da taxa de expansão do universo, também conhecida como constante de Hubble. Dois meios primários podem ser usados para determinar esse número. Um baseia-se em medições da distância e velocidade de objetos em nosso universo local, e o outro extrapola a taxa de modelos baseados em radiação distante remanescente do nascimento de nosso universo, chamado de fundo cósmico de micro-ondas. O problema é que os números não batem. E Stern tem uma opinião sobre isto. Existem erros potencialmente sistemáticos nas medições, mas isso parece cada vez menos provável. A discrepância nos valores pode significar que algo sobre nosso modelo do universo está errado e que há uma nova física para descobrirmos. Os novos coedes quasar, que a equipe deu apelidos peculiares como pata de lobo e cachimbo de dragão, ajudarão em futuros cálculos da constante de Hubble e podem esclarecer por que as duas medidas primárias não estão alinhadas. Os quasares estão entre os alvos locais e distantes usados nos cálculos anteriores, então eles dão aos astrônomos uma maneira de sondar o alcance intermediário do universo. Uma determinação baseada em quasar da constante de Hubble pode indicar qual dos dois valores está correto ou, talvez, mais interessante, pode mostrar que a constante está em algum lugar entre o valor determinado localmente e o distante, um possível sinal de física anteriormente desconhecida.